Com quase 27 anos depois que o mangá de One Piece foi lançado, finalmente chegamos no capítulo 1108, onde é dado início à mensagem de Vegapunk a respeito de alguns eventos do século perdido. Salve piratas e marinheiros, como vocês já devem estar sabendo, nos capítulos recentes de One Piece, o Dr. Vegapunk está transmitindo uma mensagem que revela um pouco mais sobre o século perdido e também sobre Joy Boy. Contudo, como em cada frase que ele falava era mostrado uma reação ou então alguma interferência dos eventos que estavam acontecendo na ilha de Egghead, muitas de suas palavras acabaram ficando um pouco confusas e de difícil entendimento. Dessa forma eu me vi no dever de trazer aqui nesse vídeo apenas as exatas palavras ditas por Vegapunk, sem nenhum tipo de interferência, justamente para que a gente possa entender melhor o que foi que ele quis dizer em sua mensagem. Sendo assim, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma de nossas resenhas. Dito isso, agora vem com o pai e bora para o vídeo. A sua transmissão se inicia com ele falando assim: Olá, mundo, câmbio, aqui é o Dr. Vegapunk, o mísero cientista genial. Acredito que todos vocês ficaram surpresos com a mensagem que eu vou deixar a partir de agora. Esta é a verdade do mundo. Depois dessas palavras, podemos ver na transmissão apenas o Dr. Vegapunk e os satélites Shaka e Pitágoras, e todos eles concordam que é preciso dar pelo menos 10 minutos para que as pessoas ao redor do mundo preparem seus dendemushis para gravar e transmitir a mensagem em telas grandes para o mundo todo, assim garantindo que sua mensagem não possa ser adulterado. Após passarem os 10 minutos, saímos do capítulo 1108 e pulamos para o capítulo 1113, onde Vegapunk começa a revelar toda a verdade que ele descobriu. Então, ele continua falando. Tudo bem, então vamos começar. Eu confesso que cometi 2 pecados graves. Eu acredito que serei executado logo por minhas infrações. Então, essa mensagem está programada para ser transmitida no instante em que meu coração parar de bater. Ainda assim, eu quero deixar algo claro, e eu rezo para que vocês entendam. Por favor, não assumam que aqueles que irão me derrubar são maus, independente de quem eles pareçam ser. Eu não pretendo discutir certo e errado aqui. Eu não sou qualificado para julgar tais coisas. Não sei o suficiente sobre ele de qualquer forma. Estou certo de que o que estou prestes a dizer será difícil de aceitar. Alguns de vocês podem achar que sou um louco ou um idiota. Dito isso, ainda tenho o dever de deixar todos alertas sobre esse problema. Nosso mundo vai afundar no oceano. Se os meus dados estiverem corretos, alguns dias após essa gravação, um terremoto vai estremecer o planeta inteiro. Depois dessa calamidade, o nível do mar vai aumentar mais de 1 metro. Um determinado número de ilhas se tornarão inabitáveis e muitas praias irão submergir completamente. Se isso não acontecer, sinta-se à vontade para ignorar o resto da mensagem. Mas assumindo que esses eventos já ocorreram, prestem atenção no que eu tenho a dizer. O terremoto que eu acabei de prever não pode ser considerado um fenômeno natural. Não sempre busquei por paz e prosperidade. Isso me levou ao meu primeiro grande pecado. Eu estava tão fixado em criar uma fonte de energia infinita, realizar o meu sonho de guiar o mundo para um futuro maior. Mas eu voei muito perto do sol. Eu não devia me precipitar. Para que possamos entender o rumo em que o mundo está tomando, nós devemos primeiro olhar para o passado, para ser mais preciso. O que houve entre 900 e 800 anos atrás, um período que muitos veem como a parte em branco da história, é conhecido como o século perdido. Afinal, todas as informações sobre ele foram apagadas ou perdidas, o que é parcialmente verdade. Mas existe uma chave para acessar resquícios desse passado. Os poneglyphs, essas pedras localizadas em pacíficas ilhas ao redor do globo, contêm escrituras codificadas. Elas são a única forma de acessar a este passado desconhecido. No entanto, qualquer tentativa de decifrar os poneglyphs é considerado um tabu pelo governo mundial. E foi aí
que eu cometi o meu segundo grande pecado. Eu traí o governo e estudei sobre esse período proibido por mim mesmo. Eu tive sorte de obter muitos documentos de um certo grupo de grandes arqueólogos, e isso me permitiu decifrar um determinado número de poneglyphs. Eu me afundei o máximo possível nessa pesquisa, e não me arrependo de nada. Isso é história final. Na verdade, eu só tenho conhecimento de um pequeno fragmento dessa história de 100 anos. Não seria certo deixá-los com especulações, então só contarei os fatos que eu tenho certeza. A estrela dessa história nasceu há 900 anos atrás, em um reino de tecnologia abundante. E assim como o lendário deus Nika das fábulas de Obath, ele também lutava com um corpo elástico. Seu nome era Joy Boy. Ele foi o primeiro homem a zarpar para o mar, o primeiro pirata de todos. Você deve estar se perguntando como ele ficou conhecido como um pirata. Mantenha em mente, eu só li apenas alguns poneglyphs, mas o que estava escrito neles era o registro de uma épica batalha colossal. O inimigo de Joy Boy era o atual governo mundial. Sendo mais preciso, era o antecessor do governo mundial, uma união provisória de 20 reinos. A aliança, pode-se dizer que eles não tiveram outra escolha dada à força do grupo de Joy Boy. E já que eu não sei qual foi a fagulha que iniciou essa guerra, não direi que se trata do bem contra o mal, mas sim de dois ideais que entraram em conflito. E como dito antes, para sua época, há 900 anos, o reino em que Joy Boy nasceu era um reino com uma civilização incrivelmente avançada. E as armas que foram usadas durante essa guerra de 100 anos parecem ser criações que ultrapassam a capacidade da ciência moderna. Nem mesmo eu, que sou um gênio, consigo replicá-las. Mas é aí que está o problema. Há muito tempo, acredita-se inclusive que existiam vários continentes nos quais nós não sabemos nada. Se o mundo fosse igual como era no passado, apagar um século de história da memória do mundo seria algo impossível. Mas estranhamente, isso faz sentido quando se descobre que o aumento do mar em apenas um século foi de impressionantes 200 metros. Agora, por que o nível do mar subiu tanto naquele século? Obviamente, é aceitável pensar que foi por conta de um desastre natural inesperado, mas eu afirmo que foi por conta de um desastre feito por pessoas. Se esse cataclisma fosse causado pela natureza, então o desastre inicial deveria durar séculos, causando danos lentos, mas contínuos ao mundo. Só que mesmo medindo a parte de todos os aspectos da climatologia, geologia, ciência ambiental e atmosférica, esse não é um tipo de mudança qualquer que aconteceria em apenas um século. Logo, a causa deve ser outra, e quando detectei o aumento recente do nível do mar, eu obtive a resposta. Eu sabia a causa e também sabia de sua existência. As águas ancestrais que afundaram o mundo há 800 anos ainda existem hoje e estão só esperando a hora de serem reativadas. Resumindo, a batalha colossal que aconteceu durante o século perdido ainda não acabou. O século perdido chegou ao fim com a derrota de Joy Boy, e o seu fim deixou para trás cicatrizes grandes e irreversíveis da guerra. Eu preciso pedir desculpas no fundo do meu coração, mas quero que vocês saibam do motivo. Eu queria criar uma fonte de energia que fosse a base das indústrias do mundo que está por vir, e essa fonte ainda está inacabada. Mas, Motherframe, a culminação de minhas pesquisas, finalmente chegou na fase de aplicação prática, e tenho plena certeza que algum dia ela se tornará uma energia que poderá enriquecer a vida das pessoas do mundo todo. Porém, um certo dia, roubaram um pedaço dessa chama, e a culpa é totalmente minha. Cerca de 2 semanas após a chama ter sido roubada, o céu do reino de Lelúcia se iluminou violentamente, e de acordo com as notícias, o reino havia desaparecido sem deixar vestígios.
Após isso, logo observei sinais de terremotos em escala global. Como cientista e com orgulho do que desenvolvi, posso dizer para vocês que não há nada além de Mother Frame que possa gerar tanta energia. A chama que eu criei foi usada para ativar uma arma ancestral. Eu não sei de que lugar isso foi feito, e nem quem fez isso, mas o resultado é claro. Eu fui cúmplice de um ato que ceifou inúmeras vidas, e me sinto muito responsável por isso. Me perdoe. Com isso, acabei provando que o desastre feito por pessoas que submergiam o mundo uma vez é possível ser feito novamente. 3 armas ancestrais existiram no passado, e Joy Boy estava tentando passá-las para as futuras gerações. Porque ele fez isso, já não afundamos o suficiente. Então, quem é mau e quem é justo? O dia que tudo isso será revelado virá, e estejam avisados, e essa hora chegará quando estivermos perto da submersão mundial. O século perdido ainda está cheio de mistérios, mas existem aqueles que souberam de toda a verdade. O bando do rei dos piratas. Porque eles, ao descobrirem toda a verdade, simplesmente sumiram sem contar pra ninguém. Porque eles não agiram. Por isso, está meio fragmentado. Mas, se eu continuar falando, vai acabar virando apenas especulações. Só uma última coisa. Vou deixar uma mensagem para todos aqueles espalhados pelo mundo que possuem D em seus nomes. Em vocês há um. Nesse momento, a transmissão de Vegapunk acaba sendo interrompida. E após uma breve interferência, a mensagem de Vegapunk volta e vemos ele falando a seguinte frase: O nome. Assim, a mensagem para de uma vez por todas e fica subentendido que Vegapunk falou mais alguma coisa entre a frase "em vocês há um" e a frase "o nome". Então galera, como a mensagem de Vegapunk acabou sendo interrompida no meio de uma palavra, isso acabou criando uma dúvida para vários tradutores de One Piece no mundo todo. Tanto é que dá para notar que eles colocaram a frase final do Dr. Vegapunk de uma forma diferente um dos outros. E aqui estão alguns exemplos para vocês. Em português, como vocês já viram, o tradutor colocou assim: em vocês há um. Em inglês ficou entre ou no meio de vocês há um. Em alemão podemos ver assim: entre vocês há ou está. Em espanhol apenas colocaram uma simples frase que diz assim: MO. E em francês a frase ficou: entre vocês está. Ou seja, nem mesmo os tradutores conseguiram imaginar o que Oda queria expressar nas últimas palavras de Vegapunk. Por isso é difícil teorizar. Mas assim como Barba Branca disse uma vez para Tite que ele não era o D que Roger esperava, eu acredito que dessa vez Vegapunk iria dizer que entre esses D está o escolhido que vai guerrear contra o governo mundial. E quem sabe ele até mesmo não fosse falar qual era o nome da família escolhida, assim revelando que eles são da família de Joy Boy. De todo modo galera, agora eu quero saber de vocês, qual é a sua teoria a respeito dessa frase final de Vegapunk? Deixa aí nos comentários e vamos resenhar um pouco mais. Dito isso, por enquanto isso é tudo, eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.